5 erros que, no meu ponto de vista, todo iniciante em opções binárias comete. Neste vídeo eu quero partilhar aquilo que é o meu ponto de vista, a minha experiência, aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu noto no mercado financeiro, principalmente com os iniciantes. Hoje em dia, muita gente quer ganhar dinheiro com o mercado financeiro, principalmente com opções binárias e o Forex. Mas nessa luta de querer ganhar dinheiro, muitos são os erros que essas pessoas que acabam entrando no mercado acabam por cometer. E esses erros acabam custando muitas das vezes os seus investimentos, muitas das vezes tirando a paz que eles antes tinham. Por isso que fica neste vídeo que eu tenho para partilhar contigo, que no meu ponto de vista, se você evitar de cometer, pode acelerar o teu crescimento no mercado financeiro. Bem, e o primeiro erro é a ganância. Com toda a certeza, a ganância é dos principais erros que a grande maioria dos iniciantes em opções binárias acabam por cometer. Por quê? A ganância é algo que está ligado ao homem, é algo que faz parte do ser humano. E como homens, seres humanos, acabamos por cometer esse erro. E a ganância não vem só das pessoas que têm muito dinheiro, mas muitas vezes ela vai atrás de pessoas que nada têm ou que pouco têm. Por isso que muita gente, quando entra para o mercado de opções binárias, entende que é um mercado que tem uma alta taxa de crescimento, tem alta taxa de rentabilidade, acaba simplesmente tendo vontade de vencer, tendo vontade de ter resultados, e essa vontade acaba sendo um pesadelo para ele, porque acaba sendo ganância. E como você pode combater a sua ganância? Combater a sua ganância é você conhecer-se a si mesmo, conhecer onde você está, para onde você quer ir, o que é que você realmente deseja, o que é que você vê quando olhas para o mercado financeiro, não para as pessoas que estão no mercado, mas o que é que você vê, a tua realidade, o teu contexto pode sim diminuir a sua ganância e diminuir muito, pessoal, porque vocês não fazem ideia de que quando vocês acabam olhando para a vida dos outros e achando que vão ter os resultados que eles têm, ao invés de vos motivar, acabam colocar uma pressão sem necessidade nas vossas vidas. Por isso que se você acabar se conhecendo, entender onde você está e onde você quer ir, com toda a certeza pode diminuir esse sentimento de ganância e tornar você um trader melhor, uma pessoa melhor, para levar isso de ânimo leve e começar a ter resultados neste mercado. E outro erro que eu noto em muitos iniciantes é o desejo frenético em querer recuperar a perda. Pessoal, uma perda é uma perda. Independentemente se foi hoje, se foi ontem, se será amanhã, uma perda não se recupera. Não se recupera dinheiro perdido. E você tem que entender isso. Se você não entender que não se recupera dinheiro perdido, cada operação é uma nova operação, você vai lutando com todas as forças na busca, na tentativa de querer recuperar o que você já perdeu. E você não precisa se dar esse trabalho. Você só precisa estar na direção certa e evitar que esse sentimento de querer recuperar o que você já perdeu te persiga. Quando você abre uma operação e você faz uma entrada, aí você perde. Tá. O sentimento de querer recuperar o saldo anterior começa a martelar a tua mente. Principalmente se você já teve um lucro durante o dia, um lucro durante a semana. Então, o sentimento que você tem de tentar recuperar o que você perdeu numa operação, que você perdeu num dia, faz com que você acaba perdendo tudo, mas tudo mesmo. Por quê? Porque esse sentimento é tão ruim que acaba te deixando numa situação muito limitada e muito dependente. Pensa comigo, se você já teve lucro durante a semana, se você já teve lucro durante o dia, por que você vai querer recuperar um loss? Isso acontece maioria das vezes quando as pessoas já têm lucro. Eu tinha um amigo, ele estava a operar no mercado e durante as suas operações ele havia começado com $100 durante a semana. Ele pegou $100, alavancou durante a semana até $1.000, isso na sexta-feira. Só que no sábado
Ele queria voltar a operar e na conta dele tinha $1.000. Saiu de 100 para $1.000. É um crescimento absurdo, fenomenal. Mas, no entanto, no sábado ele vai para o mercado para voltar a operar. Quem me conhece sabe que eu não recomendo que vocês operem sábado. Sábado não é um dia muito bom para vocês operarem. Essa pessoa foi e começou a operar no sábado. E estava a ganhar. Estava mesmo a ganhar. Então ele estava a ter resultados e já estava com $400 de resultado. Então estava na conta com $1.400. Só que, de forma inusitada, ele faz uma operação de $500. Ele arrisca $500 naquela operação e acaba perdendo os $500. Ele estava já positivo $1.000 durante a semana e no sábado estava positivo mais $400. Então ele já tinha na conta $1.400, que, no meu ponto de vista, é um saldo incrível para quem está a operar em opções binárias. Só que essa entrada que ele acabou fazendo de $500 perdeu. O que aconteceu? Ele ficou com $900. Só que ele queria recuperar os 1.400 que ele já tinha na banca. Pessoal, aquilo foi ruim. Ruim de todos os nomes ruins. E se já chegaste até aqui, é importante que você se inscreva neste canal. Se inscreva. Diz aí, o que você tem feito de errado enquanto trader? Enquanto estás no mercado financeiro, o que você tem feito de errado? Eu terei todo o gosto de ver o seu comentário. Então faça um comentário, porque eu vou responder o seu comentário. Ele tentando recuperar os $500, ele perdeu toda a banca. Vocês não fazem ideia o quanto ele ficou desestruturado, quebrado, ansioso naquele dia. Ele quebrou a banca toda que ele tinha. Num sábado, um dia que não é recomendado operar, com uma taxa de negociação que estava fora do seu controle, fora do seu gerenciamento, e acabou quebrando. Então, o sentimento de querer recuperar o valor que anteriormente tinha fez com que ele quebrasse tudo, mas tudo. E ele ficou num estado de espírito tão feio, mas tão feio, que quando voltou na segunda-feira para operar, colocou novamente na corretora $100 para tentar alavancar. Aí foi perdendo. Então, ele durante aquela semana entrou num ciclo de perda que vocês não fazem ideia. Com um sentimento sempre de tentar recuperar o que ele já tinha. Por isso que eu digo para vocês, parem com esse sentimento de querer recuperar o que já se perdeu. O que se perdeu já se perdeu. E quando você tentar fazer uma operação, é uma operação nova. É um investimento novo. É um risco novo. E é uma oportunidade nova. Então, se você deixar de querer arriscar o que você já perdeu, com toda a certeza você tem caminho andado para ter resultados no mercado financeiro. E outro erro que eu vejo muitos iniciantes cometer, pessoal, eu já falei muitas e muitas vezes disso e volto a frisar: falta de gerenciamento. Gerenciamento é, se não o combustível de todo trader. Um trader sem gerenciamento não vai a lado nenhum. Não vai a lado nenhum. Um trader tem que ter gestão. Gestão, você tem que controlar quanto você ganha, quanto você perde e onde você quer chegar. Se você não tem essa gestão de risco, você não vai a lado nenhum. Você tem que saber que com esse capital que tenho, se é pouco capital, eu sempre disse que o investimento é diretamente proporcional ao lucro. E se você tem uma banca pequena, não vai fazer milagre. Você tem que ser humilde consigo mesmo, honesto consigo mesmo, para tentar fazer crescer aquela banca de forma paulatina, não de forma brusca, não de forma repentina, porque não existe isso. Se você tentar fazer crescer uma banca de 10 para 100 mil, de 10 para 20 mil, isso é, sei lá, fora do comum, fora do normal. Por isso que os iniciantes acabam cometendo muitos erros por não definirem mais cedo o gerenciamento que eles querem seguir. Em opções binárias existem muitos gerenciamentos, muitos. E até
pessoal que está na minha mentoria, eu recomendo um gerenciamento que é simplesmente quase perfeito. Quase, não existe perfeito, mas aquele gerenciamento é top demais. E eu recomendo que todos eles sigam aquele gerenciamento para terem lucros em curto período de tempo. O gerenciamento é bom, muito bom, e uma pessoa que realmente entende sobre gerenciamento, assimilar e colocar em prática, vai fazer dinheiro seguindo aquele gerenciamento. Então, é importante que você defina um gerenciamento, tá, pessoal? Se você não conseguir definir um gerenciamento, pessoal, sinto em lhe dizer que você não vai a lado nenhum. E depois vai dizer que o mercado não funciona, que o mercado não sei o quê, que o mercado é assado, é cozido, quando na real é você que está errado, deixando de seguir um gerenciamento. E a outra coisa muito comum que eu vejo para o pessoal que começa em opções binárias é a falta de disciplinas com o próprio mercado. Pessoal, o gerenciamento e a disciplina são diretamente proporcional. Mas ouvimos falar aqui de uma disciplina não ligada somente a gerenciamento, mas de uma disciplina ligada no mercado de forma global. Uma pessoa que começa hoje em opções binárias, em menos de uma semana, já quer conhecer Forex, já quer conhecer cripto, já quer conhecer, sei lá, vai fazendo um monte de coisa. Em um mês, a pessoa já quer fazer tudo, mas tudo mesmo. É assim, quando você distribui a tua atenção, a tua aprendizagem também será lenta. Enquanto você distribui a tua atenção, você também vai distribuir o seu esforço. Que você não vai estar focado numa única coisa, você vai estar focado em várias coisas. Enquanto você distribuir a tua atenção, essa falta de disciplina vai te prejudicar a longo período de tempo. Se você entrou hoje no mercado, entrou há 3 meses atrás, há 2 meses atrás, e ainda assim você não conseguiu definir o que é que realmente você busca, o que é que você quer, você simplesmente vai perder muito e muito tempo. É importante desde o início você identificar, é isso que você quer, então eu vou fazer isso até começar a fazer sentido na minha mente, porque as coisas têm que fazer sentido na sua vida, não na vida das pessoas que estão ao teu redor, não na vida das pessoas que você observa, mas é na sua vida, porque é você que está a buscar por essa liberdade, é você que está a buscar por esse conhecimento, é você que está a buscar por isso. Então, é importante que você, a partir do momento que você identificou que é opções binárias que você quer operar, você se dedicar exclusivamente nisso, até que pelo menos faça sentido na sua vida. Não que até você comece a ganhar milhões e milhões, não, mas que pelo menos até você conseguir compreender como é que funciona, fazer as suas operações, ter seu gerenciamento, fazer as coisas bem para você assim ir para outros mercados e para outras coisas, porque enquanto você distribuir a sua atenção, pode ter certeza que essa falta de disciplina não vai ser benéfico para ti. Então se dedica numa coisa, se dedica nela e tenta fazer ela todos os dias de forma repetitiva. Quando você faz uma coisa de forma repetida, a coisa vai ficando cada vez mais fácil para a sua mente, que até depois entra num modo automático. Então, é importante que desde cedo você tenha a disciplina e tenta seguir essa disciplina, tá, pessoal? E um outro erro, e esse erro eu noto na grande maioria dos iniciantes, é tentar se comparar com o pessoal que ele já encontrou. É assim, pessoal. Cada um de nós tem a sua vida. Cada um de nós tem uma realidade, tem o seu contexto. Cada um de nós está inserido numa sociedade diferente, numa família diferente, com oportunidades diferentes, com histórias diferentes. E você, tentando se comparar com pessoas que já têm resultados no mercado, isso só vai bagunçar a sua mente. Isso não vai ajudar em nada. Vai te prejudicar e vai fazer com que você perca tempo, perca dinheiro. Porque se alguém ganha $500, não significa que você também tem que ganhar $500. Às vezes você só precisa ganhar $20 e aceita isso para que você não se sinta frustrado, tá, pessoal? Porque, pensa comigo, para uma pessoa ganhar $500 é porque passou em 20, 100, 200.
Então, para de se comparar com pessoas que aparecem na internet mostrando resultados, com pessoas que você acha que estão aí para fazerem com que você também tenha resultados. Para de se comparar com essas pessoas. Siga a sua vida, faça a sua vida. Tenta ser o mais sincero, o mais realista consigo mesmo, porque é você que tem que ter resultados. Não são as pessoas que você está a observar, não são as pessoas que você está a seguir. É você que tem que mudar a sua vida. E se você não mudar a sua vida, pode ter certeza que ninguém fará isso por você. Então, para de se comparar com pessoas que também estão no mercado. Para de se comparar. Para mesmo, para com isso, amigo. Para. Você não faz ideia do quanto é terrível isso. Sempre que você vê pessoas tendo resultados, principalmente aquele pessoal que gosta de ostentar, sempre que você vê essas pessoas e você fala assim, eu quero ter esse tipo de vida, ao invés de te tornar uma pessoa melhor, vai te tornar uma pessoa deprimida. E ao invés de você ter resultados, você vai entrar num ciclo de derrotas, que você não vai conseguir sair deste buraco. Então, a superação tem que ser você. O desafio, a meta tem que ser você. É você que tem que vencer e mais ninguém. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.